Se eu te deixasse agora no lugar mais profundo da Terra, provavelmente você iria de arrasta sem mesmo perceber o que aconteceu. Sim, e essa não é a parte mais assustadora, até porque lá há animais vivendo normalmente. Sim, provavelmente acreditas que os maiores mistérios da humanidade são os buracos negros, as galáxias, planetas alienígenas, mas se eu te dissesse que existe um lugar mais misterioso do que tudo isso, sim, um lugar tão desconhecido que conhecemos melhor a superfície da Lua do que ele, e ele está bem debaixo dos nossos pés, ou seja, está mesmo aqui no planeta Terra. Lá, criaturas estranhas caçam uma a outra na escuridão absoluta, onde montanhas gigantescas permanecem escondidas há milhões de anos e onde cientistas continuam encontrando coisas que parecem saídas de outro planeta. E fenômenos que desafiam a lógica continuam acontecendo na escuridão. Tudo isso poucos quilômetros abaixo da superfície. Sim, parece ficção científica, mas é o oceano profundo. E o mais assustador é que ainda sabemos muito pouco sobre ele. Ao longo dos próximos minutos, vamos descer a um dos lugares mais profundos e inexplorados pela humanidade. Sim, e quanto mais descemos, mais o vídeo começa a ficar estranho. Vamos conhecer criaturas que desafiam a lógica, ações que intrigaram cientistas durante décadas, paisagens que quase ninguém sabe que existem e um dos lugares mais extremos do planeta. Mas como já disse, cuidado, porque quanto mais descemos o vídeo começa a ficar estranho. E quando chegarmos ao final deste vídeo, irás perceber que os maiores mistérios da humanidade não estão no espaço, mas bem debaixo dos nossos pés, na Terra. Quando pensamos no mar, normalmente imaginamos praias, onda, paisagens bonitas, mas isso é apenas a superfície. É como olhar para o telhado de uma casa e acreditar que conhece tudo o que está lá dentro. Sim, mas no oceano, a verdadeira história começa quando a luz desaparece. Imagina entrar em um elevador que não para de descer. 100, 200, 300, 400, 500 metros de profundidade. A cada segundo, a luz fica mais fraca. As cores começam a desaparecer. Primeiro o vermelho some, depois o amarelo, até que sobra simplesmente a cor azul. E quando digo azul, não é um azul qualquer, é um azul escuro e pesado. E então ele também desaparece. Agora já imaginou como é este lugar? E estamos apenas no princípio. Em determinado ponto, perceberias algo assustador. Não existe horizonte, não existe céu, não existe qualquer referência visual. Você estaria cercado por um vazio negro em todas as direções. Um ambiente tão escuro que, além de não conseguires estar lá, mas vamos imaginar que fosse possível, você não iria conseguir ver a sua mãe ainda que colocasses assim, bem no seu rosto. Um lugar tão hostil que esmagaria qualquer ser humano em segundos. E isto já aconteceu. Um lugar onde a pressão é capaz de destruir até máquinas que foram criadas para suportar pressões extremas. Um lugar onde a temperatura pode se aproximar do congelamento e onde criaturas desenvolveram características tão estranhas que parecem ter vindo de outro planeta. Sim, e não estou a exagerar. O mais impressionante é que não estamos falando de um local distante da Terra. Não estamos falando de Marte, não estamos falando de uma lua de Saturno. Estamos falando do nosso próprio planeta, o lugar onde vivemos desde o início da civilização. E mesmo assim, sabemos muito pouco sobre ele. Pense nisso por um instante, por favor. A humanidade construiu cidades gigantescas, cruzou oceanos, inventou aviões, caminhou na Lua, enviou robôs para Marte e, desculpa aí, comente se você acredita mesmo que o ser humano foi à Lua. Eu não vou dar a minha opinião agora. Fotografou galáxias a milhões de anos-luz de distância, mas o mais estranho é que existem regiões do nosso próprio planeta que não conseguem ser explicados. Sim, eles não conseguem dar uma explicação. E isso acontece porque o oceano profundo não é apenas difícil de alcançar. Ele resiste à exploração, a água bloqueia sinais, a comunicação torna-se limitada, a pressão aumenta de forma brutal. Cada metro de descida torna a missão mais complicada do que a anterior. Por isso, durante muito tempo, os cientistas acreditaram que as profundezas eram praticamente vazias. Parecia lógico imaginar que poucos seres vivos conseguiriam sobreviver em um ambiente tão extremo, mas é o contrário. Eles conseguem sim viver lá. Mas quando os primeiros equipamentos começaram a revelar o que realmente existia lá embaixo,
A surpresa foi enorme. Em vez de um deserto escuro e sem vida, encontraram um mundo ativo, um mundo estranho, um mundo onde a vida encontrou formas inesperadas de sobreviver. Criaturas luminosas, predadores invisíveis, ecossistemas inteiros funcionando sem qualquer presença de luz solar. E quanto mais os cientistas exploravam, mais percebiam algo inquietante. O oceano profundo não era apenas desconhecido. Ele era diferente de tudo aquilo que estamos acostumados a ver na superfície. Talvez seja por isso que muitos exploradores descrevem suas viagens às profundezas de uma forma curiosa. Eles dizem que não parece uma descida, parece uma viagem para outro mundo. E talvez eles estejam certos, porque as criaturas, os lugares, os sons que vamos ver a seguir fazem uma pergunta inevitável surgir na cabeça de qualquer pessoa. Se isso existe no nosso próprio planeta, quantas coisas ainda estão escondidas na escuridão? Monstros reais das profundezas. Durante muito tempo, a humanidade criou histórias para explicar o medo dos oceanos. Serpentes gigantes, criaturas que afundavam navios, sombras que puxavam embarcações para o fundo. Mas existe um detalhe desconfortável nisso tudo. Nós não inventamos o medo do oceano. Nós só não sabíamos o que exatamente havia lá. Porque quando decidimos explorar de verdade as profundezas, descobrimos algo estranho. Não existe um tipo de vida no fundo do mar. Existe uma quebra completa das regras que conhecemos na superfície. Sim, lá existem animais que praticamente ou biologicamente não tinham que existir. Por exemplo, pega no peixe pescador. Ele não parece apenas uma espécie diferente. Ele parece um erro da natureza que deu certo. Um corpo feito de contradições, uma boca que ocupa quase metade da sua estrutura, dentes que não fecham completamente porque não há necessidade de precisão quando tudo é escuridão. Mas o detalhe que muda tudo não está na boca, mas sim na luz. No topo da cabeça existe um pequeno órgão bioluminescente. Ele não ilumina o ambiente, ele engana o ambiente. Sim, ele engana o ambiente. No meio da escuridão absoluta, qualquer ponto de luz vira uma promessa, uma possível saída, um sinal de vida, um erro de interpretação para qualquer criatura faminta no escuro. E é exatamente isso que ele usa contra o próprio oceano. A presa não vê perigo, vê curiosidade, aproxima-se e desaparece. Ele é uma prova de que no fundo do oceano, sobreviver não significa ser forte, como aqui na Terra. Significa ser adaptado a um mundo onde visão, som e lógica funcionam de forma diferente. E isso fica ainda mais estranho quando percebemos que ele não está sozinho. Existem criaturas que parecem feitas de vidro vivo, peixes tão transparentes que é possível ver o coração a bater dentro do próprio corpo. Sim, outras não têm olhos. Eu avisei que o vídeo seria um pouco desconfortável ou estranho, porque simplesmente não existe luz suficiente para justificar a visão. Em vez disso, usam sensores químicos e vibrações para sentir o ambiente. É como se o oceano tivesse apagado partes inteiras da biologia e substituído por outras funções que nós nem conseguimos nomear corretamente. Não sabemos se vamos dar qual nome. E então surgem as criaturas que quebram outra regra, o tamanho. Lulas gigantes que podem atingir dimensões comparáveis a veículos. Sim, não são lendas antigas de marinheiros, não são. São organismos reais, raramente vistos, que vivem em profundidades onde a pressão é tão extrema que qualquer erro de estrutura seria fatal. E mesmo assim, eles existem. O problema é que quanto mais descemos, mais a lógica começa a falhar. Não existe uma linha clara entre o que é normal e o que é absurdo. Existe apenas a adaptação ao extremo. Sim, algumas espécies vivem perto de fontes hidrotermais, onde a água pode atingir temperaturas suficientes para cozinhar tecidos humanos instantaneamente. Sim, instantaneamente. Outras sobrevivem em regiões tão frias e tão escuras que qualquer forma de metabolismo parece improvável. E ainda assim, há vida em todos esses lugares. Isso cria uma sensação estranha para a ciência. Não é que o oceano profundo seja vazio, é o contrário. Ele é ativo demais em lugares onde não deveria haver atividade nenhuma. É como se dissessem que noutros planetas
há seres vivos. E isso leva a uma pergunta estranha. Se a vida consegue se adaptar a extremos tão violentos, até onde essa adaptação pode ir? Porque até agora, cada vez que acreditamos ter encontrado o limite da vida, o oceano respondeu da mesma forma. Ele mostrou que ainda não chegamos ao fundo da história.